Olá a todos e bem-vindos a esta palestra Non-Combine Summit, patrocinado pela Thermo Fisher Scientific. O meu nome é José Luís Costa e sou atualmente o Diretor de Relações Médicas da Divisão de Sequenciação Clínica da Thermo Fisher Scientific. E é com um enorme prazer que estou aqui hoje com vocês para vos falar sobre os desenvolvimentos mais recentes com o nosso sistema Genexus, em particular sobre a tecnologia de Fusion Sync. Como todos sabemos, a sequenciação de nova geração, também conhecida por NGS, foi uma tecnologia fundamental para que possamos desenvolver a investigação clínica na área da oncologia de precisão. O NGS deu-nos a capacidade para estudarmos diferentes tipos de biomarcadores genéticos, importantes a quando de diagnóstico para, por exemplo, estratificar a população de doentes para as diferentes terapias-alvo e por abrirem a possibilidade de muitas outras terapias em fase de investigação e ensaios clínicos. O NGS trouxe-nos essa capacidade de detectarmos os diferentes biomarcadores, normalmente ao diagnóstico, em tecidos tumorais incluídos em blocos de parafina, mas também nos abriu a possibilidade de detectarmos material genético tumoral em circulação, no sangue periférico, uma estratégia conhecida como biópsia líquida, para, por exemplo, identificar os biomarcadores clinicamente relevantes a quando da recidiva clínica e quando a realização de biópsias tecidular se torna bastante complicada de ser feita. Também a possibilidade de utilizar a biópsia líquida para fazer a monitorização de resposta ao tratamento foi potenciada pela alta sensibilidade do NGS e esta ferramenta começa aos poucos a marcar a sua presença na rotina clínica. No entanto, a capacidade para detectar múltiplos biomarcadores é irrelevante se não conseguirmos dar o resultado em tempo útil, isto é, a tempo de ser utilizado para informar os clínicos sobre qual a terapia mais adequada para o doente em causa. Isto porque, como podem ver no gráfico da direita, a sobrevida dos doentes, neste caso em particular de cancro do pulmão avançado, reduz-se rapidamente com a evolução da doença. Por exemplo, apenas 8 semanas após o diagnóstico, cerca de 15% dos doentes já faleceu devido à doença, e este número pode escalar rapidamente aos 50% ao fim de um ano. Adicionalmente, é frequentemente observada uma deterioração clínica em cerca de 20% dos doentes com doença avançada, logo após algumas semanas depois do diagnóstico, drasticamente fazendo com que as linhas terapêuticas que os clínicos têm para tratar o doente sejam reduzidas. Isto demonstra o impacto do tempo de resposta dos dados moleculares, de modo a possibilitar um impacto positivo na sobrevida dos doentes. Em paralelo, o tempo de resposta também tem um papel importante na capacidade de recrutar e incluir doentes em ensaios clínicos, de modo a permitir a utilização de compostos que ainda estão em fase investigacional. No entanto, o NGS tem sido caracterizado como sendo um procedimento complexo, que leva dias, se não semanas, para se obter um resultado. Por ser um procedimento complexo, também requer um nível de conhecimentos e experiência laboratorial bastante elevado, com consequente aumento de custos e aumento da necessidade de treinos específicos das equipas laboratoriais. E em muitos casos o NGS também requer uma grande quantidade de material biológico, de modo a fazer o estudo completo dos diferentes biomarcadores, fazendo com que para muitos casos não seja sequer possível obter-se os dados moleculares por falta de material biológico. Por isso, se pudéssemos decidir como é que deveria ser o sistema ideal de NGS para resolver as necessidades atuais relativamente aos testes moleculares, o que preferíamos? Idealmente, deveria ser um processo simples, com pouca intervenção experimental, idealmente de modo automático, para libertar a equipa laboratorial para executar outras atividades importantes no laboratório. Deveria ter capacidade de gerar todos os dados moleculares necessários no mais curto espaço de tempo possível, idealmente em cerca de um dia, e utilizando a menor quantidade possível de material biológico, de modo a permitir que outros testes potencialmente necessários para a caracterização dos doentes possam ser realizados. Deveria gerar um perfil completo dos dados moleculares, de modo a permitir o maior leque possível de opções terapêuticas, de modo que a decisão clínica seja o mais informada possível. Deveria também ter uma alta taxa de sucesso analítico, de modo a possibilitar o maior número de doentes a terem o seu perfil molecular. E ao reduzir o número de testes falhados, consequentemente também reduz o risco de expor os doentes às novas rebiópsias, o que leva a pelo menos a que as consultas médicas sejam mais rápidas e ao início da terapia o mais rapidamente possível, com a consequente melhoria da sobrevida dos doentes. Recentemente, o panorama da sequenciação de nova geração mudou com a introdução do sistema Genexus da Ion Torrent. Eu estou aqui muito contente por estar aqui com vocês hoje para vos dar a conhecer um pouco mais sobre os detalhes deste sistema e dos resultados que temos obtidos em investigação clínica. Então, imaginem um sistema de NGS que tem a velocidade e a simplicidade da realização de uma imunohistoquímica. Estas são, de facto, as características inovadoras do sistema Genexus.
Este é o primeiro sistema totalmente automatizado que permite ir da amostra biológica até ao resultado do teste molecular em apenas um dia. E isto é conseguido de uma forma totalmente automatizada, desde a preparação das bibliotecas, do carregar dos chips, à sequenciação, passando pela análise bioinformática até à própria produção do relatório, no qual apenas é necessário interagir com o sistema 2 vezes, no máximo 10 minutos. Este sistema é extremamente flexível, de modo a não ser necessário acumular muitas amostras para se tornar custo-efetivo. Isto é, pode ser usado para estudar uma amostra num dia, no outro dia estudar 4 amostras, passado 2 dias estudar mais outras amostras, mantendo os custos reduzidos e permitindo reduzir os tempos de resposta, ajustando-se às necessidades de cada laboratório. E ainda, todo o sistema e consumíveis são produzidos em instalações registadas no FDA e com a ISO 13485, garantindo uma alta qualidade dos produtos neles utilizados. Como eu disse, todo o sistema vem também com um pacote de software para análise bioinformática, totalmente integrado, fácil de utilizar e com pipeline de análise robustas e validadas, mas ao mesmo tempo flexível, de modo a responder a todas as necessidades particulares de cada um dos laboratórios. Claro que o sistema não vem sozinho, isto é, juntamente com o sistema de sequenciação, também desenvolvemos um produto específico para a caracterização genómica de amostras biológicas, ao qual chamamos o Oncomine Precision Assay. O Oncomine Precision Assay permite fazer a detecção de Single Nucleotide Variants, Copy Number Variants, ou alteração do número de cópias, e também de eventos de fusão em mais de 50 genes fundamentais com relevância clínica para o estudo do cancro. Este painel foi ainda altamente curado pelas nossas equipas e desenvolvido de forma agnóstica ao tipo tumoral, de modo a permitir ser uma ferramenta para o estudo transversal da grande maioria dos tumores. O painel foi desenvolvido para funcionar a partir de qualquer amostra biológica, seja a partir de tecido ou a partir de plasma, no caso de tratarmos de biópsia líquida, e funciona ainda com barcodes moleculares, para permitir a detecção de variantes com níveis muito baixos de fração alélica, como no caso da biópsia líquida. Ainda utiliza a nossa nova tecnologia, chamada de Fusion Sync, para a detecção altamente sensível e específica de fusões conhecidas ou mesmo de novas fusões. Mas em que é que se baseia então a tecnologia Fusion Sync? Esta tecnologia tem por base 3 métodos que funcionam em sintonia para fazer com alta sensibilidade e especificidade a detecção de fusões conhecidas ou mesmo novas, isto é, fusões que não estão descritas na bibliografia. O primeiro método é chamado Targeted, porque tem por base no conhecimento de todas as fusões descritas e pela utilização dessa informação para desenhar primers para os parceiros de fusão, de modo a fazer a detecção da fusão. Este método é o prioritário na detecção de fusões já conhecidas. No caso de detecção de novas fusões, temos então os 2 métodos seguintes. O segundo toma partido da capacidade de desenhar vários amplicons para cobrir as zonas codificantes dos parceiros da fusão, e mesmo não sabendo onde exatamente ocorre o breakpoint, o método permite fazer a call de uma nova fusão. O terceiro método é o mais poderoso, pois permite fazer a detecção de fusões apenas conhecendo o parceiro driver, desconhecendo qual o outro parceiro, nem onde ocorre o breakpoint no gene driver. Este terceiro método, conhecido como Exon Tiling Imbalance, toma partido dos vários amplicons que estão desenhados para os vários exons dos genes drivers. Como podem ver no desenho da esquerda, o gene está totalmente coberto por amplicons nas regiões exónicas. Quando agora se usa RNA para fazer a sequenciação deste gene, os diferentes amplicons irão ter uma determinada cobertura que corresponderá ao nível de expressão de cada um deles. No caso do gene não estar envolvido em nenhum evento de fusão, não haverá nenhuma razão biológica para que existam grandes diferenças na cobertura da expressão de cada um desses amplicons ao longo do gene. No entanto, em casos de um evento de fusão, como o que está exemplificado no desenho, os amplicons que cobrem a região mais próxima da extremidade 3 de linha têm mais cobertura relativamente aos níveis de expressão dos amplicons da região 5 de linha. Este facto só poderá ser explicado no caso deste gene ter sofrido um rearranjo e estar envolvido numa fusão. O software também consegue prever com alta confiança o local do breakpoint e também qual a sua posição relativamente à posição do domínio sinase da proteína. Esta informação é importante porque a presença de um domínio sinase ativo é essencial para a patogenicidade do evento de fusão.
Nos gráficos da esquerda temos dois exemplos, um sem fusão e outro com a detecção de uma fusão. Em ambos os gráficos temos representado a cinzento as linhas que correspondem aos níveis de cobertura basal para os amplicons que cobrem o gene em causa, mas em amostras controle, isto é, em amostras normais. A azul estão representados os níveis de cobertura para a amostra que estamos a estudar. Como se pode ver no gráfico superior, a linha azul pouco se diferencia das linhas cinzentas, indicando que os níveis de cobertura na amostra são semelhantes à cobertura basal de amostras normais. Logo, em princípio, não estamos perante uma fusão. No gráfico inferior, isto já não acontece. Existe claramente uma diferença de cobertura entre a região 5' e 3' do gene, que se vê pela separação da linha azul relativamente às linhas controle, que é medido pelo valor de imbalance score, que neste caso é superior a 1, indicando a presença de uma fusão. Além disso, também podemos ver que o domínio sinase está intacto, dando valor à patogenicidade a este evento. Neste slide temos apenas mais alguns exemplos de casos onde são detectadas fusões. Nestes casos em particular, por serem fusões conhecidas e por isso existirem amplicons específicos no painel para detectar estas isoformas, o método target claramente detecta as fusões. Isto seria algo de esperar. Mas também na secção inferior das imagens, onde se mostra o poder do imbalance score para fazer a detecção das mesmas fusões, mesmo nos casos onde o número de cópias é bastante baixo, como podem ver, por exemplo, no primeiro caso, onde apenas existem 3 cópias na amostra, onde se poderia correr o risco de não se detectar a fusão utilizando apenas o método target por baixa cobertura na sequenciação. Em todos os casos, se consegue perceber visualmente estarmos presentes diferentes fusões e que em todas estas o domínio sinase das proteínas drivers está intacto, o que dá, então, a relevância patogénica ao evento de fusão. Mas qual é a importância de estudar fusões em tumores? Neste gráfico, aqui à direita, pode-se ver a quantidade de fusões que foram descritas ao longo dos últimos anos. Como vêem, o número tem aumentado vertiginosamente. Claro que esta detecção também se deve muito ao desenvolvimento tecnológico, que permitiu ao longo do tempo a sua melhor detecção. Mas, acima de tudo, mostra o papel que este tipo de eventos genéticos passou a ter agora na caracterização das amostras tumorais. Mas não é só o número de fusões que é importante. De facto, mais importante ainda é que existem várias drogas que especificamente têm como alvo estas proteínas aberrantes que resultam dos eventos de fusão. Aqui, por exemplo, temos os dados do entrectinib e do larotrectinib, que mostram a eficiência destes inibidores para estas fusões. E neste caso em particular, totalmente independente do tipo tumoral onde são detectadas. De facto, estes resultados levaram a que ambas as drogas estejam atualmente aprovadas pela FDA para tumores sólidos, que tenham fusões que envolvam os genes da família do NTRK e ou do ROS1. Mas agora, deixem-nos mostrar os dados que os nossos utilizadores têm produzido sobre esta solução. Este é um exemplo do nosso colaborador Philip German, do Hospital Universitário de Basileia, na Suíça. Aqui estamos perante um caso de um adenocarcinoma, no qual o ensaio FISH permitiu identificar um rearranjo que envolve o gene NTRK1. Como podem ver do lado direito da imagem, o ensaio do Oncomine Precision Assay, juntamente com os anexos, permitiu identificar o rearranjo no NTRK1, mas para além disso, permite também obter informação adicional de qual o parceiro da fusão, que neste caso é o CLIP1, e qual o breakpoint específico para esta fusão. Mostra, por exemplo, que a fusão mantém a porção sinase da proteína intacta, dando o papel oncogénico para esta fusão. Neste caso agora, temos um tumor do pulmão, no qual o FISH detecta um rearranjo no GEL-ALK. Novamente, do lado direito, podemos ver como o painel OPA com sistemas anexos permite identificar o dito rearranjo. Neste caso, mesmo sem sabermos qual o parceiro, mas que também envolve a porção sinase da proteína ALK, o que se traduz num evento potencialmente oncogénico. Neste caso em particular, a fusão foi detectada pela avaliação do imbalance score, que podemos visualizar pela linha azul, que claramente se separa das linhas cinzentas dos controlos. Este último exemplo é o caso de uma alteração do gene RET, detectada por FISH, e na qual o nosso sistema fez a detecção exata da fusão e do respectivo parceiro e breaking point, pois trata-se de uma fusão conhecida e para a qual existem os primers específicos no painel.
Mas mais do que casos pontuais, deixem-me falar sobre o estudo multicêntrico que nós promovemos para fazer a avaliação independente do Oncomine Precision Assay em vários laboratórios europeus e nos Estados Unidos. Este slide mostra as diferentes instituições participantes que concordaram em avaliar o ensaio utilizando várias amostras de DNA e RNA obtidas a partir de blocos de parafina e de plasma, mas também utilizando amostras de controle comerciais. Como o tópico desta palestra é para focar mais sobre os resultados obtidos utilizando a tecnologia Fusion Sync para a detecção dos eventos de fusão. Neste slide podem ver, por exemplo, dois dos controles comerciais que foram estudados. Estes são amostras controles comercializados pela empresa Seracare, contêm vários eventos de fusão envolvendo vários genes, como por exemplo ROS, RET, ALK, diferentes N-tracks e ainda o skipping do exon 14 do MET. Aqui agora estão os resultados obtidos. Como podem ver, os resultados foram altamente positivos, pois todas as fusões foram detectadas por todos os parceiros do estudo, demonstrando, para estas amostras, uma sensibilidade e especificidade de 100%. O que de seguida fizeram foi fazer diluições sucessivas destes controles, de modo a testar o nível de sensibilidade do sistema. Este slide mostra isso mesmo. Isto é apenas um conjunto ilustrativo das fusões, mas para os quais se pode ver o efeito das diluições de 20%, 10% e 5%, com a consequência de redução no número de cópias dos eventos de fusão nas amostras estudadas. Para estes casos em particular, todas as fusões foram detectadas em todas as diluições, mesmo em com um número o mais alto de 289 cópias, até apenas 2 cópias na amostra estudada. Depois, também foram feitos testes com linhas celulares com eventos de fusão conhecidos. Neste slide está representado o resultado do estudo da linha celular LC2-AD, que foi originalmente obtida a partir de um doente com uma efusão plural de um adenocarcinoma de pulmão, que se sabe conter a fusão entre os dois genes, o CCD6 e o RET. Como podem ver, todos os laboratórios detectaram esta fusão e, além disso, tecnicamente a fusão foi detectada através do imbalance score acima do limite de 1.65. Neste slide vemos agora o resultado um pouco com mais detalhe. Vemos na linha azul os níveis de cobertura para os diferentes amplicons que cobrem os genes. Vemos que efetivamente o Exon Thailand Imbalance Score detecta a fusão e vemos também que o domínio sinase do RET está envolvido na fusão e que está intacto e que sugere potencialmente então o valor oncogénico a esta alteração. Como disse no início, o estudo dos parceiros também envolveu a utilização de amostras de investigação clínica. Mais especificamente, 34 amostras tecidular,s agnósticas do tipo tumoral, de diferentes tumores, e de 12 amostras de plasma. Aproveito este slide para vos convidar a ver a apresentação que um dos membros participantes fez este ano no evento Oncomine World, que decorreu em maio, e que tem a apresentação acessível online, e no qual ele descreve com todo o detalhe os resultados até à altura. Posso referir que também no fim deste ano, na reunião da Sociedade Europeia de Patologia, que vai decorrer em dezembro, mais resultados e o estudo completo irá ser apresentado. Aqui, para esta apresentação, apenas vou referir os resultados finais, num conjunto select de dados. Como podem ver na tabela, a detecção de variantes, tanto em amostras de tecido como em amostras de plasma, é feita com altos níveis de especificidade e de sensibilidade. Em particular, no caso das fusões, essa detecção teve uma sensibilidade de 96%, com uma especificidade de 100%. De um modo mais geral, este estudo permitiu demonstrar que os genexos, em conjunto com o Oncomine Precision Assay, permite detectar diferentes tipos de variantes genéticas, sejam elas pequenas inserções ou deleções, single nucleotide variants, copy number variants, fusões e estejam presentes tanto em parafina como também em amostras de plasma. E que, acima de tudo, essa detecção é feita com altos níveis de sensibilidade, especificidade e robustez do ensaio. E chegando aqui, estes dados levam-nos ao compromisso que a Thermo Fisher Scientific tem na área da oncologia de precisão. Este compromisso é suportado adicionalmente pelo envolvimento com a comunidade científica
neste caso na área da biópsia líquida, por exemplo, com a participação ativa nesta infraestrutura colaborativa chamada BloodPack, que tem como objetivo gerar consensos e guidelines na área da aplicação da biópsia líquida em contexto clínico, que é uma área em rápida expansão. Outro exemplo são as nossas atividades colaborativas com a indústria farmacêutica para democratizar soluções de NGS como ferramenta de diagnóstico. Aqui, por exemplo, está o anúncio de uma recente parceria com a farmacêutica Agios no âmbito dos gliomas de baixo grau. E, finalmente, este anúncio muito recente de que o grande ensaio clínico LC Scrum Ásia vai passar a utilizar os sistemas anexos em combinação com o Oncomine Precision Assay como ferramenta para obter os dados moleculares dos tumores, que vem reforçar a missão da empresa para democratizar a medicina de precisão. E com isto, termino a palestra, agradeço a vossa presença e fico à disposição para responder a perguntas que possam existir.